Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Holísticos. No vídeo de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre a nossa simbologia. É muito importante observar as discussões e os exemplos que serão dados aqui, porque elas resumem com muita consistência qual é o nosso propósito, as nossas intenções no desenvolvimento do trabalho que nós apresentaremos nesse canal. Bom, a ideia aqui é apresentar esse conteúdo em 3 grandes partes. De início, nós falaremos um pouco sobre a composição do nosso símbolo, do sigilo do nosso grupo, ou seja, do sinete, ou seja, qual é o significado que a marca do grupo apresenta, que é o próprio resumo de sua própria proposta e propósitos. Depois, iremos conversar um pouco mais sobre quais são os temas que abordaremos nesse esforço de debate envolvendo os temas centrais do grupo de estudos. E, por fim, apresentar para vocês como iremos operar esse trabalho, como será feita a obra de divulgação dos debates, dos estudos e dos ensaios que o grupo irá produzir. Antes da gente começar a falar do símbolo do grupo propriamente dito, a gente não pode esquecer da importância dos símbolos para a consecução da vida humana, para a nossa própria história e para o funcionamento da sociedade. Um dos grandes pensadores acerca dos símbolos e também dos sonhos foi o professor Carl Gustav Jung, que por intermédio de sua obra, uma delas, O Homem e seus Símbolos, nos apresentou a ideia de um inconsciente permeado por imagens, permeado por significados que muitas vezes estão fora do alcance da nossa compreensão. Então, os símbolos carregam consigo significado, carregam consigo elementos de linguagem e de comunicação que são essenciais para a expressão humana. Portanto, os símbolos nos servem para a expressão, para a comunicação, para a explicação, e muitas vezes conseguem traduzir sentimentos que simples palavras não conseguem. É frase atribuída a Jung no livro O Homem e seus Símbolos. Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Ou seja, a linguagem humana, como comentamos, é repleta desses elementos, e que, além da palavra, existem outros recursos que aportam significado. E Jung vinculava a questão dos símbolos com a temática dos sonhos. Talvez um de seus grandes legados foi justamente esse. Há tantos outros, mas um dos grandes legados foi esse. Mas aqui a gente vai falar dos símbolos, do símbolo em particular, como parte das insígnias, ou seja, assinaturas, sinetes ou sigilos que acompanham as figuras, grupos, desde as mais antigas eras onde as sociedades herméticas se encontravam, dividiam entre si símbolos, e até mesmo hoje, com as marcas, que são muito bem estudadas pelo marketing, enfim. Um exemplo de sinete aqui apresentado para vocês é esse que está logo ao lado da figura do Jung, que é o Anel do Pescador. O Anel do Pescador ele é um sinete que o Sumo Pontífice da Igreja Católica, ou o Papa, utiliza, e representa o vínculo dele como sacerdote junto a Pedro, que no relato bíblico é retratado como um pescador. Esse exemplo do Anel do Pescador, ou esse exemplo de sinete, reforça para nós o quão importante a relação entre os símbolos e a autoridade de quem os porta. E quando eu me refiro à autoridade, eu não quero dizer aqui poder, eu quero colocar a autoridade como figura reconhecida por um determinado mérito, ou seja, alguém que traz consigo uma prerrogativa, a defesa de um ponto de vista, ou
o esforço para se posicionar de uma determinada forma, né? Assim como se traduzem os argumentos de autoridade quando a gente está construindo um texto ou quando a gente está fazendo uma determinada referência. Pois bem, e qual é o nosso sinete, né? Qual é o nosso símbolo? Esse símbolo ao lado ele representa, ele sintetiza o principal objetivo dos nossos estudos, ou seja, integrar visões entre arte, ciência e religião, que podem ou não ser transversais a cada tema. Então, por exemplo, quando você olha para uma pintura do Caravaggio, você encontra ali muito bem uma intersecção belíssima entre arte e religião, né? Quando você lê um artigo muito bem escrito numa revista técnica de psicologia, por exemplo, você encontra um exemplo circunscrito à ciência, portanto, em nenhum lugar circunscrito à arte ou à religião. Digo aqui numa leitura mais superficial, né? Quando a gente se aprofunda, a gente começa a perceber que a intersecção entre essas três divisões é tão presente quanto a separação entre elas. E a proposta é justamente essa. O uso do diagrama de Venn, que é essa ilustração lateral, realmente nos lembra da conexão possível, né, entre esses três universos. Então, com a leitura e com a visão de que há a possibilidade de se integrar diferentes leituras entre esses diferentes campos do conhecimento, nós temos excelentes oportunidades para refletir ou mesmo para contemplar a própria arte, a ciência e a religião de formas não convencionais, né? Ou seja, poderíamos estudar todas elas de uma maneira individual e sem se ater nas transdisciplinaridades que elas podem guardar. Bom, essa ideia de trindade que compartilha a visão dos três conjuntos de obras urbanas não é novo, tá? Diferentes analogias podem ser encontradas e que remetem a essa relação. A gente tem o próprio diagrama de Venn no universo da matemática, esse primeiro conjunto de figuras, as duas primeiras. Percebam aí no conjunto A e conjunto B, conjunto A, mamíferos, conjunto B, seres vivos, e aí na intersecção entre mamíferos, seres vivos, você tem os macacos, as baleias e os ratos. E seres vivos que não são mamíferos, você tem condor, a iguana, a serpente. Vejam, cada um disposto ali no seu campo, né, no seu conjunto. A mesma coisa pode ser observada ali no diagrama abaixo, né, entre as aves, seres vivos que nadam, seres vivos que voam. Temos ali o famoso pato, que faz tudo quase, né? Ele é ave, ele voa, ele nada, mas também nós temos aqueles que simplesmente voam e nadam, como por exemplo o peixe voador, né? Então a gente consegue perceber que as analogias da Trindade são presentes em outros campos que não só a ciência, por exemplo, o Triskelion, né? Muito atribuído à cultura celta e a outras culturas antigas, né? Também remete a uma ideia de trindade. O triângulo nas ordens iniciáticas, né, maçonaria e tantas outras, também é uma referência à importância dessa ideia de divisão trina, né, ou seja, de componentes trinos que oferecem uma leitura inovadora do mundo, uma leitura mística do mundo. Vejam, qualquer estrutura que se baseia em três pontos, três suportes, alcança estabilidade, como uma mesa de três pernas, por exemplo, né? Então, essas analogias, né, das mais babilônicas às gregas, nos remontam à ideia do triângulo como sendo parte, né, de uma grande referência simbólica, né, e universal. E por fim, um outro exemplo analógico é a própria Trindade no cristianismo. Aprofundando um pouco mais a ideia de Trindade cristã, a gente começa a perceber que existem conceitos que são ligados e subsistem, mas que não se constituem como entes diferentes, como pessoas diferentes. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Eles compartilham a mesma essência divina, mas são distintas em suas relações e funções, né? Essa analogia com os nossos propósitos parte de uma mesma inspiração, ou seja, os domínios da arte, da ciência e da religião
eles partem da mesma. é, Eles comungam de uma ideia similar, na medida que eles são espelhos da beleza, da razão e da fé, que são propriedades humanas distintas em suas relações e funções, mas elas são plenamente integráveis como uma ferramenta de estudo humano. Então, se vocês puderem observar do ponto de vista das humanidades, observar a vida e usar como metodologia essa contemplação da beleza e da razão e da fé, essas propriedades, né, dos campos da ciência, da arte, da ciência e da religião, é uma oportunidade de entender que esses três grandes conceitos partem de essências muito próximas e similares, que é o esforço, é a agência humana para viver e contemplar a essência divina de alguma forma, ou mesmo compreender o mundo que o cerca, como no caso da ciência e da razão, né, através de experimentos replicáveis, ou mesmo simplesmente crer em possibilidades de transcendência, como é o caso da fé. Esse universo de possibilidades que a Trindade nos oferece resgata a ideia que a gente propõe no nosso sinete, no nosso símbolo, né? Então, os nossos vídeos, aulas, palestras, lives, eles eventualmente vão contar com materiais escritos. Eles estarão relacionados com ou mais temas principais do canal, seja ou arte e religião, ou arte e ciência, ou mesmo ciência, arte e religião, ou só arte, ou só ciência, enfim. Seja individualmente, seja na intersecção entre os temas. Ou seja, a gente vai procurar apresentar referências e debates nesses domínios, né, com muita autonomia, com o máximo de autonomia possível, do ponto de vista vinculações de marca ou defesa de interesses, respeitando sempre as abordagens dos envolvidos e dos eventuais críticos que possam existir, né? É, tanto os críticos construtivos e destrutivos. Porém, desde que os argumentos e contra-argumentos sejam baseados em evidências com rigor e respeito. Então, os vídeos podem ser postados aqui, podem ser apresentados e a gente vai sempre deixar os comentários como um fórum de debate. Todos os elementos que tiverem apresentados nos comentários, que partilharem de discurso de ódio, de ofensas, são sumariamente removidos. Tá? Então, a ideia aqui é entender que a gente precisa, com rigor e respeito, construir conhecimento. Tá? Então, o que é essa evidência que a gente enxerga como parte de um elemento fundamental para o debate? A sabedoria de um preto velho, uma entidade de umbanda, ou mesmo de um médium, né, é uma vivência espiritual legítima e relevante como evidência. Um artigo publicado em uma revista de medicina revisada por pares também é uma evidência legítima. O relato de um rabino sobre a história de vida de um estudante da Kabbalah realmente, também igualmente, uma evidência legítima. Então a ideia aqui não é circunscrever as evidências em fontes que são puramente acadêmicas, né, ou formais, né, ou revisadas por pares. Mas a ideia de reconhecer a evidência como um símbolo de rigor e de experiência humana real. Não algo que surja da cabeça simplesmente, por mais que a gente devote respeito às pessoas que, enfim, espiritualmente se colocam em posições de canalização de informações como experiências místicas, transcendentais, o nosso propósito aqui é, respeitando esses fenômenos, também reconhecer que as experiências vivenciadas como estas também são legítimas enquanto evidências, tá? Então, porquanto o debate entre legitimidade e rigor de fonte possa ser constantemente resgatado, ou seja, essa fonte realmente é legítima, não é, a regra de ouro é sempre compensar com respeito e humildade o que faltar no nosso conhecimento. Então, quando muito, se houver dificuldade de entender um determinado conceito ou se nos faltar espaço para apresentar, a gente tenta sempre preparar, apresentar o que for possível e o que não for, a gente pede complementos, seja por pessoas que andaram pelo caminho antes de nós, sejam por especialistas, pessoas que conhecem, ou mesmo vocês que estão nos assistindo aí, se tiverem conhecimento de outros conteúdos, tragam aqui nos comentários, ofereçam aqui nos comentários sugestões valiosas para que a gente possa aprofundar os nossos estudos. O mesmo vale para os debates sobre Trindade. Caso você saiba ou conheça algum outro elemento sobre Trindade, traga aqui nos comentários e vamos usar esse espaço como um fórum de discussão. Bom,
Para finalizar, os nossos propósitos estão dentro da ideia de um grupo compartilhado de conhecimentos, né? Tanto de caráter de ensaio ou de estudo. Isso vai ser apresentado para vocês toda vez que um vídeo for aqui colocado, seja uma live, seja um conteúdo. Quando tiver caráter de ensaio, ele será comentado. Quando tiver caráter de estudo, também, né? Os estudos sempre serão rigorosamente referenciados com fontes que serão oferecidas no final de cada apresentação e também na descrição dos vídeos. E a gente pede que os vídeos que têm um caráter de ensaio, eles sejam entendidos como obras de arte, né? Como se você estivesse contemplando um filme, um quadro, uma poesia, ou seja, preservar a licença poética impressa nessas falas, nesses vídeos, é imprescindível para que você tenha um bom aproveitamento do que é colocado ali, tá? Nós não vincularemos qualquer tipo de discurso de ódio ou ideologia opressiva, mas veicularemos aqui vídeos que terão caráter ensaístico, né? Portanto, servirão para despertar outros interesses e outras formas de se enxergar os debates que nós vamos propor. Os comentários de todos os vídeos, isso eu já comentei para vocês, serão abertos e servirão como fórum de debate, ou seja, na medida em que o grupo for apresentando os seus estudos, a gente vai acolher com muito carinho contribuições e comentários de vocês e vai responder, na medida das nossas limitações e com moderação, qualquer tipo de comentário que foi feito. É óbvio, reiteramos, qualquer discurso de ódio vai ensejar a remoção do comentário. Bom, essas são as nossas referências e conto com vocês para assistirem os nossos vídeos. Então, curtam, comentem, compartilhem e façam parte desse grupo. Forte abraço a todos. Vejo vocês em breve.